Olá, meu nome é Robert Willemeyer e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de acústica, dos conceitos básicos e exemplos de selecionamentos. Conceitos básicos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre onda sonora, que é a variação periódica de uma grandeza física. Uma onda é composta por a crista, o vale e o nível médio. A crista é composta pelos pontos de maior intensidade da onda, ou seja, o topo da onda. O vale são os pontos de menor intensidade da onda e o nível médio, o ponto entre as cristas e os vales. A distância entre a crista ou o vale e o nível médio é chamada de amplitude. Já a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos é chamada de comprimento da onda. No slide a seguir nós poderemos ver um exemplo disso. Aqui nós temos a imagem onde eu tenho uma onda sonora. Eu represento aqui a crista da onda, que é a parte superior dela, o vale, que é a parte inferior da onda, o nível médio, que é exatamente a distância entre o vale e o nível médio, e a crista e o nível médio. A distância entre duas cristas é chamada de comprimento da onda, e a distância entre o nível médio e a crista, ou a distância entre o nível médio e o vale, é chamado de amplitude da onda. O tempo que uma oscilação leva para se repetir é chamado de período e pode ser medido em segundos. A frequência significa quantas vezes uma oscilação se repete por uma unidade de tempo, que pode ser medida em segundos ou em hertz. Dessa forma, frequência é igual a um determinado valor dividido pelo tempo. Já o som é qualquer variação de pressão que o ouvido humano possa detectar. Vamos falar um pouquinho de frequência e comprimento de onda. O resultado da multiplicação do comprimento de onda pela frequência resulta na velocidade do som. Ou seja, por essa fórmula, onde eu tenho o comprimento da onda multiplicado pela frequência e eu tenho a velocidade do som. Para que tenhamos um efeito de parâmetro, a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo, para uma temperatura de 0 graus. Passando um pouquinho para a parte de potência sonora, aqui nós temos a definição de que é a energia acústica total emitida por uma fonte por unidade de tempo, medida em watts, ou que também equivale a 1 joule por segundo. Seu valor não varia, já que a potência sonora refere-se à energia total emitida pela fonte. Ou seja, isso aqui é basicamente uma definição do que seria a potência sonora. Para efeito de cálculo acústico, nós utilizamos o nível de potência sonora, que em inglês significa Sound Power Level. É expresso normalmente em decibéis, tomando-se como referência que 1 watt é igual a 10 elevado a menos 12, que equivale a 1 picowatt. Por definição, pressão sonora é a variação média de pressão em relação à pressão atmosférica, que pode ser medida em Pascal ou em Newton por metro quadrado. Ou seja, 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. O nível de pressão sonora, que também em inglês significa Sound Pressure Level, em um determinado ponto é expresso em decibéis e tem como valor de referência 20 micropascais, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 Newton metro quadrado. O nível de pressão sonora é o que normalmente a gente ouve, ou seja, é o nível de potência sonora já corrigido. Tá? Então, não é normalmente utilizado em cálculos acústicos direto. Nós normalmente utilizamos aqui o nível de potência sonora para que possamos fazer o cálculo de forma mais exata. Falando de audibilidade, o espectro de audição humana se estende de aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz. O som mais fraco que é possível o ouvido humano sentir é de 20 micropascais. Ele corresponde a 5 bilhões inferiores à pressão atmosférica. Causa uma deflexão mínima na membrana do ouvido inferior ao diâmetro de um átomo. O alcance das frequências muda com a idade. Perdemos a habilidade de ouvir as mesmas ao envelhecer, com ênfase nas frequências mais altas. Ou seja, o nosso ouvido humano ele tem uma capacidade de ouvir melhor em altas frequências do que em baixas frequências. E à medida que envelhecemos, nós
vamos perdendo a audibilidade e essa ênfase ela é maior nas altas frequências exatamente por termos uma capacidade maior nas mesmas. Tá? Só para que tenhamos uma ideia de parâmetros perceptuais do som, o nosso ouvido ele pode detectar valores diferentes, ou seja, a intensidade, que é a percepção da amplitude da energia, a altura, que é a percepção da frequência fundamental, a propriedade do som de ser mais grave ou agudo, a fase, que normalmente é imperceptível, e o timbre, a percepção da complexidade do som. Ainda falando de audibilidade, a fórmula para transformação da variação de pressão sonora de micropascais para dB é a fórmula abaixo, ou seja, pressão sonora é igual a 20 logaritmo de 10 de P sobre PO. É o cálculo normalmente utilizado para a denominação da medição de ondas sonoras. Aqui eu dou o exemplo de como esse cálculo é feito e uma tabela onde nós mostramos os valores em micropascais e em dBs. É um rangezinho de como nós podemos alcançar determinados valores. Ou seja, para 20.000 micropascais, eu tenho um valor equivalente de 60 dBs. Como nós escutamos? O som normalmente é captado pelo ouvido externo, transmitido para o ouvido médio, onde é convertido em vibrações que são enviadas para a cóclea, no ouvido interno. O que seria a cóclea? A cóclea é este órgão interno do ouvido, que parece um caracol, cheio de líquido. Ele contém milhares de microcílios que, quando eles se movimentam, transmitem impulsos para o nervo coclear ao cérebro, onde as transformações são processadas e interpretadas. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo claro. O ouvido externo capta as ondas vibratórias, passa pelo ouvido médio, chega até o ouvido interno, onde é recebido pela cóclea, né? E aí, através dessas vibrações dos microcílios, são enviadas as informações processadas e interpretadas pelo cérebro. Falando ainda de audibilidade, nos slides anteriores nós falávamos sobre a percepção do ouvido humano ser superior em altas frequências. Né? Nesse gráfico eu quero apresentar para vocês como isso funciona, ou seja, em altas frequências, a partir de 1000 Hz, nós temos uma audibilidade maior. Né? Olhando o range total, ou seja, esse gráfico ele mostra a capacidade de audibilidade total do ouvido humano, em 4000 Hz ou 4 kHz, eu consigo ter uma perfeita audibilidade a partir de 6, 7 dBs. Né? Quando a gente fala em questão de uma conversa, ou seja, se nós temos duas pessoas conversando, esse gráfico ele mostra aqui o range de audibilidade, ou seja, para efeitos de exemplo, nós conseguimos ouvir perfeitamente bem em 250 Hz, né, com um nível de 40 dBs, ou seja, uma conversa ela pode ser apresentada dessa forma. Já esse outro gráfico anchurado aqui mostra a audibilidade que nós conseguimos obter, por um exemplo, com música. Né? Eu consigo ouvir bem em 60 dBs, né, numa faixa de 63 Hz, eu consigo ouvir bem uma música. Quando ultrapassamos esse range de audibilidade, ou seja, quando superamos aqui valores acima de 120 dBs, entramos no que chamamos de zona do pânico, onde o nosso ouvido dói e, como já dizemos, né, é a zona do pânico, nós sentimos aí um medo a partir dos níveis de ruídos que são alcançados. Né? O nosso ouvido ele processa essa informação e nos transmite uma sensação de medo. Né? Falando ainda dos conceitos de níveis de ruído, só para efeito de exemplo, né? Quando, por um exemplo, nós estamos numa zona residencial, o nível de ruído comum que conseguimos alcançar é de 50 decibéis. Né? Quando nós temos, por um exemplo, um carro ligeiro passando ao nosso lado, né, o nível de ruído é de normalmente 70 decibéis. Já um caminhão pesado passando próximo da gente, ou de repente um martelo pneumático, mais conhecido como britadeira, está trabalhando aí numa via, os níveis de decibéis alcançados são de 100 decibéis.
né? Já um jato em decolagem, né, um jato comercial em decolagem alcança 120 decibéis e em 130 nós temos aí o limiar da dor como exemplo. Falando agora um pouquinho da propagação do som, nós temos aqui uma fonte sonora e uma barreira. Ou seja, nesse exemplo eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer com essa fonte sonora. Ou seja, ela pode vir de encontro a essa barreira e uma parte dela, desse nível sonoro, ele pode ser refletido. Uma parte pode ser absorvida e voltar indiretamente para o local inicial dessa fonte sonora. Uma parte pode ser absorvida e pode transpassar indiretamente a barreira, né? e o som ele pode se propagar de forma indireta. E eu posso ter uma parte desse som ultrapassando essa barreira de forma direta, né? Com menor intensidade. Há também a possibilidade de que uma pequena parte desse som, um percentual dele, seja absorvido por essa barreira acústica, vamos dizer assim, ou essa parede. Nesse outro slide, eu quero demonstrar para vocês como isso funciona se de repente eu tivesse um equipamento, um material que atenuasse o ruído, né? Ou seja, nesse exemplo superior, eu tenho aqui um equipamento gerando uma determinada fonte sonora, onde parte vai bater nessa barreira acústica e vai se refletir de volta, e uma parte do som, claro, vai se propagar para o outro lado. Com o conceito de atenuação acústica, isso vai acontecer de forma similar, ou seja, eu tenho uma fonte sonora transmitindo um determinado nível de ruído aqui para essa barreira acústica, só que aqui eu tenho um equipamento de acústica que ele vai estar absorvendo parte dessas ondas sonoras, né? E o nível vai ser atenuado, o nível de ruído vai ser atenuado para o outro lado dessa barreira. E assim finalizamos a parte 1 do nosso treinamento. Quero agradecer a atenção de todos e espero vê-los na parte 2 do nosso treinamento. Muito obrigado e até breve.